SEAV Online, seu parceiro de estudos na internet. Bom dia a todos, né? Eu sou o professor Antônio Carlos Assunção. A gente vai ter o curso de microeconomia, né? Quer dizer, que é um curso basicamente de teoria, né? Quer dizer, com, obviamente, alguns exercícios, né? Que é principalmente indicado, né? Ou seja, para os alunos que, na verdade, estão pensando em fazer algum tipo de concurso público, né? Ou seja, notadamente, né? Os que cobram o conteúdo de microeconomia, consequentemente, ou seja, BNDES, ou seja, Petrobras, né? Banco Central, né? Quer dizer, e outros, né? Quer dizer, bom, como é que a gente vai trabalhar aqui, né? Quer dizer, primeiro, né? Ou seja, a gente sempre vai explorar, né? Quer dizer, a parte teórica da matéria, tá? E eu vou tratar de explicitar para vocês como é que a gente vai caminhar, ou seja, ao longo do curso, qual é a ordenação da matéria, bibliografia, enfim. E a cada tópico que a gente for fechando, né, obviamente a gente dá uma parada, né, ou seja, para fazer alguns exercícios, né, que vão tratar, digamos assim, de exemplificar, né, ou seja, como é que a gente vai utilizar essa teoria que a gente vai ter visto, né, para, enfim, resolver os exercícios, né. Então, ou seja, microeconomia, teoria e questões, tá? Quanto ao conteúdo programático, né, vocês vão ver que, na verdade, o conteúdo de microeconomia, ele é bastante padronizado, é basicamente o que você encontra em qualquer livro de microeconomia, tá? Quer dizer, e com uma grande vantagem relativamente, né, ou seja, alguns outros cursos da área de economia, né, que no caso de microeconomia, né, em praticamente todos os livros que vocês forem, talvez existam algumas exceções, elas realmente existem, mas são raras, tá? Quer dizer, o conteúdo programático ele acaba sendo apresentado sempre da mesma forma, com a mesma ordenação. A diferença em relação aos livros, né, ou seja, disponíveis no mercado de microeconomia, né, diz respeito fundamentalmente ao nível de profundidade. Ou seja, né, quer dizer, com qual rigor você aborda cada um dos tópicos, né? Então, consequentemente, a gente vai seguir o que é padrão, né? Ou seja, é como se, na verdade, você pegasse o início de um livro de economia, né, do tipo Varian ou Pind, que eu vou comentar aqui com vocês, né, e a gente vai seguir, basicamente, esse livro do início ao fim, obviamente, né, ou seja, dando mais enfoque, né, às coisas que são mais importantes para concurso, tá legal? Bom, então, repara, no caso, por exemplo, do conteúdo programático, né, ou seja, como é que a gente começa isso aqui, né? Tem uma parte básica, né, ou seja, de oferta e demanda, né? Então, ou seja, a gente vai trabalhar com toda essa parte básica de oferta e demanda, tá? Ou seja, eu tenho certeza que vários de vocês, principalmente se fizeram um curso de economia, ou mesmo se fizeram alguma coisa parecida, né, que tem alguma interseção com economia, como, por exemplo, a administração, certamente viram essa parte, tá? Mas como é uma parte importante para a gente continuar, né? A gente vai passar por essa parte inicialmente, tá? Porque tem uns conceitos básicos ali importantes que, como vocês vão ver, a gente continua utilizando durante, na verdade, todo o curso de microeconomia. Então, é importante, na verdade, que vocês compreendam bem, ou seja, esses conceitos, tá? Bom, depois disso, a gente entra, né? Ou seja, numa parte da microeconomia que é, na verdade, uma, digamos assim, você pode cortar da seguinte maneira, né? Tem uma parte que é efetivamente teoria do consumidor, tá? Ou seja, a gente vai estudar, na verdade, né? Quer dizer, como os consumidores se comportam nos mercados, e aí vocês vão ver que tem várias coisas, né? Ou seja, dentro de teoria, ou seja, do consumidor, né? Depois uma outra parte que, na verdade, é teoria da produção e custos de produção, que seria a parte, digamos assim, de oferta. Repara, a teoria do consumidor, a gente vai estar tratando de demanda, né? E na parte de produção e custos de produção, essa parte que você pode juntar e chamar de oferta, né? A gente vai estar trabalhando, na verdade, né? Ou seja, tentando explicitar o comportamento da oferta por parte das firmas, tá? E, ou seja, num terceiro momento, a gente junta essas coisas, né? Ou seja, os produtores vão ao mercado, ofertam, né? Ou seja, uma certa quantidade de bens e serviços a um determinado preço, e os consumidores, né? Ou seja, eles demandam esses bens e serviços, né? Mais ou menos, dependendo do preço e de alguns outros fatores que a gente vai ver
em teoria do consumidor, né? Então, consequentemente, na parte, né, ou seja, de teoria do consumidor, a gente primeiro vai observar, né, ou seja, as relações de preferência do consumidor, tá? Vai passar depois para a parte de restrição orçamentária para chegar em escolha do consumidor. A ideia central ali, né, ou seja, é basicamente o seguinte: os agentes econômicos fazem escolhas sempre, né, ou seja, observando algum tipo de restrição. No caso, por exemplo, dos consumidores, como é que se dá esse tipo de coisa? Os consumidores têm uma restrição que é uma restrição monetária. Dado uma certa renda monetária, dados os preços dos bens e serviços que são positivos, né, a partir do momento que o consumidor escolha comprar mais de um determinado bem, ele vai ter que comprar menos de outro bem. Tá? Então, ou seja, dada essa restrição orçamentária formada pela sua renda monetária e pelos preços dos bens e serviços, e claro, dependendo das preferências do consumidor em relação ao vetor de consumo, se ele gosta mais ou menos de determinado bem, né? Ou seja, ele vai fazer uma escolha sempre procurando, né, maximizar a sua utilidade. Dito de outra forma, né, ele vai escolher uma combinação de bens e serviços que permita a ele, né, quer dizer, o maior nível de utilidade possível, sujeita a essa restrição orçamentária. E é claro, né, uma coisa importante que a gente vai ver é o seguinte, né, quer dizer, se os fatores determinantes dessa restrição orçamentária, como por exemplo, a renda monetária ou os preços dos bens e serviços se alteram, consequentemente, a escolha ótima do consumidor vai se alterar, né? E nesse sentido, né, a gente vai observar a ideia, né, ou seja, de efeito renda e efeito substituição. Na verdade, que vão mostrar para a gente o seguinte: quando o preço de um bem aumenta, né, em geral, o consumidor se comporta reduzindo a quantidade demandada desse bem. Agora, por dois efeitos distintos, mas que acontecem simultaneamente. Ou seja, o efeito renda e o efeito substituição, né? Vamos observar também o conceito de excedente do consumidor, que vai ser importante para a gente fazer análise de bem-estar, né? Principalmente em mercados competitivos, né? Quer dizer, dado que primeiro a gente vai tratar de demanda individual, depois a gente vai agregar todos os consumidores e trabalhar com a ideia de demanda de mercado, né? Quer dizer, e também observar o importante conceito de elasticidade, né? Que simplesmente é uma maneira de você quantificar essa história. A partir do momento que você tem uma elevação no preço de 10%, isso reduz a quantidade demandada, né, de determinado bem em quantos por cento? Elasticidade preço. A partir do momento que você tem um aumento da renda monetária em 10%, isso aumenta o consumo em quantos por cento? Elasticidade renda, né? Então a gente vai observar os conceitos de elasticidade e vocês vão ver que, por exemplo, esse conceito de elasticidade a gente vai continuar utilizando ele basicamente durante todo o curso, né? Principalmente na parte de mercados, né? Bom, depois a gente vai, né, para a parte que eu chamo de oferta, onde, na verdade, nessa parte de oferta, você tem a parte de teoria da produção, né? Ou seja, e a parte de custos de produção. Como eu coloco ali, ou seja, primeiro a gente vai observar a ideia de função de produção, tá? Ou seja, consequentemente, nessa parte, né, ou seja, de teoria da produção, que a gente vai desenvolver através de uma determinada função de produção, a gente vai tentar observar, na verdade, né, ou seja, o que acontece, né, ou seja, com a quantidade produzida da firma, por exemplo, quando ela contrata mais trabalhadores. Ou, na verdade, quando ela tem a possibilidade de variar ambos os fatores de produção. Ou seja, contratar mais trabalho e, ao mesmo tempo, alterar o estoque de capital. Ou seja, e a partir do momento que ela tem essa possibilidade, né, de alterar todos os fatores de produção, a gente vai ver que a gente vai chamar isso de longo prazo em termos de teoria econômica, né? Quer dizer, e consequentemente vai aparecer para a gente o conceito de rendimentos de escala, né? Então repara que em teoria de produção a gente vai observar o seguinte: como a produção se altera e ao mesmo tempo as produtividades, tanto média e marginal, quando você altera a quantidade de um fator de produção ou de ambos os fatores de produção, tá? Agora, em algum momento é interessante, por exemplo, você observar isso sob o ponto de vista monetário, ou seja, sob o ponto de vista de custo de produção. Se a firma contratar mais capital e mais trabalho, a gente já vai ter visto o que acontece com a produção e com as produtividades. Tá, mas eu preciso transformar isso em valor monetário. Consequentemente, a gente faz uma abordagem que é muito parecida, mas agora em termos de custos de produção.
A firma, quando decide produzir mais, contratando mais fatores de produção, como os seus custos de produção em valor monetário vão variando ao longo do tempo. E é claro, a gente vai observar o conceito de custo total, de custo marginal, de custo médio ou custo unitário, né, para a gente sinônimos, né? Ou seja, quando a firma, na verdade, quer variar a quantidade produzida, contratando mais fatores de produção. Seja mantidos os outros constantes, seja alterando ambos os fatores de produção. A ideia de longo prazo, né? Quer dizer, então, daí é que a gente vai ver que surge, né? Ou seja, a ideia de curva de oferta da firma, tá? Agora, depois a gente vai juntar essas coisas e trabalhar com o mercado, tá? E aí, consequentemente, né? Ou seja, como é que a gente trabalha com o mercado? Com estruturas diferentes, tá? Ou seja, vocês vão ver que no final das contas, né? Todas as firmas tentam trabalhar da mesma forma, ou seja, obter o melhor resultado possível, que na prática significa dizer, né? Quer dizer, buscar a maximização dos lucros. Agora, os resultados em termos de tamanho desse lucro, tá? Ou seja, eles acabam sendo diferentes. E sendo diferentes por quê? Fundamentalmente por conta da questão da concorrência, como funciona, né? Ou seja, um determinado mercado. E exatamente por isso, a gente vai ver o comportamento de uma firma quando ela está exposta, por exemplo, a muita concorrência. E aí, consequentemente, a gente vai estudar mercados, primeiro observando a ideia de concorrência perfeita. Depois a gente vai para um outro extremo, ou seja, monopólio, onde você tem um único produtor. E, consequentemente, comparar esses dois resultados. Por que que em monopólio, por exemplo, a firma consegue, tudo mais constante, obter um lucro maior que conseguiria, né, num mercado concorrencial perfeito, né? Quais são as diferenças, né? Então vamos observar, ou seja, várias questões relativamente ao monopólio, comparativamente a um mercado concorrencial perfeito, e depois, né, ou seja, dado que primeiro a gente vai começar com os extremos, né? Ou seja, concorrência perfeita de um lado, né? Vários produtores que vendem um produto homogêneo, né? Quer dizer, e monopólio, um único produtor, né? Consequentemente, a demanda de mercado e a própria demanda pelo produto dele, e depois a gente vai pensar em alguns casos intermediários, né? Concorrência monopolística ou monopólica, tá? E a questão do oligopólio, que, como a gente vai ver, envolve interdependência, né? E ali, consequentemente, a gente já vai começar a ver alguma coisa de teoria dos jogos, tá? Então, consequentemente, as estruturas de mercado pelas quais a gente vai passar, né? Bom, depois, né, tem uma outra parte, na verdade, que é entrar com um pouco mais de profundidade em teoria dos jogos, tá? Depois, né, ou seja, a questão de falhas de mercado, tá? E aí, consequentemente, quais as falhas de mercado com as quais a gente vai trabalhar? Principalmente a questão de informação assimétrica, né? Quer dizer, e a questão do risco moral, tá? Que são questões sempre cobradas nas provas do BNDES e mais ainda nas provas do Banco Central, à medida em que, como vocês vão ver, né, ou seja, tem alguns mercados que têm essa característica, né, de possuírem em grande medida, né, ou seja, esses tipos de falha de mercado, como o mercado de seguros, por exemplo, mercado de crédito, né, ou seja, são mercados onde você tem muita assimetria de informação e muitos problemas de risco moral. A gente vai ver que essas falhas de mercado fazem com que os mercados não aloquem os recursos com perfeição, né? Então vamos entender, na verdade, por quê, né? Ou seja, os mercados podem não alocar os recursos, né? Ou seja, com perfeição, por conta de algumas falhas de mercado, né? E as mais comuns para a gente, ou seja, informação assimétrica e risco moral. Claro, antes disso a gente vai ter visto também uma outra possibilidade de falha de mercado, que é a falta de concorrência, no caso, por exemplo, de monopólio. E a gente vai perceber isso quando a gente comparar monopólio com concorrência perfeita, né? E depois, lá no final, a gente vai dar uma olhada, na verdade, em escolha sob incerteza, ou escolha com risco. Porque, repara, qual é a diferença entre as duas coisas? Inicialmente, a gente vai começar por teoria do consumidor, onde o consumidor vai fazer uma escolha, tá? Mas onde você não tem certeza. Ah, não tem certeza em que sentido, o que significa isso, né? Ou seja, o consumidor vai ao mercado e ele conhece os preços dos bens e serviços, ele visualiza, ele tem uma certa renda monetária que ele sabe qual é, 100% de probabilidade da renda ser aquela, 100% de probabilidade dos preços serem aqueles. Então, ou seja, ele faz uma escolha sob o ponto de vista da certeza.
Agora, todas as escolhas que os agentes econômicos fazem nos mercados, né, se dão dessa forma? Não. Basta você pensar, por exemplo, na questão de ativos financeiros, né? Você pode colocar o seu dinheiro, ou seja, na poupança, ou melhor, compra um título de renda fixa pré-fixado. Você sabe exatamente quanto você vai ganhar, né? Agora, uma alternativa para a aplicação dos seus recursos, qual seria? Por exemplo, colocar o seu dinheiro na Bolsa de Valores, comprar ações da Petrobras. Agora, quando você faz isso, você sabe exatamente quanto você vai ganhar? Não. Agora, na verdade, ou seja, o seu ganho vai depender fundamentalmente de quanto essa ação vai subir ou de quanto ela vai cair, né? Ou seja, do que vai acontecer e em que medida, né? E você não conhece esse resultado com certeza. Então, repara que várias decisões econômicas são tomadas num cenário, na verdade, de incerteza, que a gente vai encontrar uma maneira de modelar para transformar isso em risco, tá? Alguma coisa com a qual você possa trabalhar em termos de uma distribuição de probabilidade. Então, quando você tem variáveis incertas nas decisões dos agentes econômicos, né, a gente passa então a trabalhar sobre escolhas sob o ponto de vista da incerteza, onde você tem, ou seja, uma série de parâmetros que são desconhecidos, tá? Podem assumir valores diferentes. Vocês vão ver que na prática é simplesmente você introduzir um pouco de probabilidade na análise que a gente fez anteriormente para resolver os problemas, tá? Vai ter que trabalhar o tempo inteiro, né? Não com um valor certo, mas com um valor incerto. Consequentemente, com média, com valor esperado e, consequentemente, com alguma medida de dispersão, do tipo desvio padrão, né? Que vai ser exatamente a nossa medida de risco, de você se desviar da média, tá? Vocês vão ver que essa parte é um pouco mais sofisticada e exatamente por isso, né, eu deixo essa parte para o final, tá? Então, ó, bibliografia, né, que a gente vai utilizar, ou que vocês podem utilizar para acompanhar o curso, tá? Eu diria o seguinte, bom, bibliografia padrão, tá? Ou seja, você vê que basicamente as questões acabam sendo tiradas desses livros, né? E fundamentalmente porque são os livros que são mais utilizados até mesmo nos cursos de economia, ou seja, nos cursos de graduação de economia, são os livros de microeconomia mais vendidos em todo o mundo, né? Ou seja, Microeconomia do Varian, tá? Que já está ali na 7ª edição, e o Microeconomia do Pindyck e Rubenfeld, que também já está na 7ª edição, tá? Então, eu diria que a bibliografia padrão é basicamente aquela ali. Qual a diferença entre os dois livros, tá? É que vocês vão ver o seguinte, né? A minha opinião, se bem que, enfim, né, tem uma questão muito particular em relação a livros, tá? Muitas vezes, assim, eu tenho uma certa preferência, né, ou seja, por algum livro, né, mas, ou seja, você tem algum aluno que, na verdade, pode, né, ou seja, discordar dessa preferência, enfim, né, e se adapta melhor a um outro livro-texto. Mas, assim, a minha visão, por exemplo, sobre esses dois primeiros livros é a seguinte, né, o Pindyck e Rubenfeld, ele é um livro, digamos assim, mais intuitivo, tá? Eu acho que os exemplos são melhores, os textos são melhores, né? Já, por exemplo, se você procura um pouquinho mais, digamos assim, de formalidade, tá? Você vai encontrar, por exemplo, no livro do Varian, né? Só que com um pequeno problema no caso do livro do Varian, tá? Ou seja, ele é formal até certo ponto, tá? Ou seja, basicamente, ou seja, onde para a formalidade do livro do Varian? Em geral, ele não faz as contas, algumas que a gente vai precisar. Ele deixa, digamos assim, a cargo do leitor. Ele indica, na verdade, como fazer, mas na prática ele não faz. E isso é basicamente por uma coisa que talvez vocês já tenham ouvido falar. O primeiro livro que o Varian lançou de microeconomia foi um livro para pós-graduação, né? Ou seja, que é o Microeconomic Analysis, né? E que é um livro bem mais sofisticado tecnicamente, né? Depois, o que ele fez? Pegou a mesma estrutura desse livro mais sofisticado tecnicamente e, basicamente, ele arrancou as contas mais pesadas do livro, né? Quer dizer, e, consequentemente, transformou, ou seja, num livro mais básico, né? Que serve para graduação, que serve para concursos, tá? Mas, enfim, né, ele ficou com um pequeno problema que é, na verdade, né, ou seja, ele acaba não fazendo as contas. Exatamente por isso, eu indico, por exemplo, uma bibliografia complementar, mas aí
Infelizmente, né, essa bibliografia só existe em inglês, mas quem quiser avançar um pouco mais nos estudos de microeconomia, né, é um livro interessantíssimo, principalmente como complemento aos dois primeiros, né, que é o Microeconomic Theory, né, ou seja, do Nicholson, né, e agora do Snyder. Né, antes era só Nicholson. Né, a partir da 9ª edição é Nicholson e Snyder. Né. Só cuidado que existem 2 livros de microeconomia do Nicholson, tá? Esse aqui é o Microeconomic Theory, tá? O outro não serve, tá? Agora, basicamente, por quê? O que o Nicholson faz nesse livro é exatamente o que o Varyn e o Pinsky geralmente não fazem, as contas. Ou seja, quando chega na hora de calcular alguma coisa, ele vai lá, monta um exemplo e calcula do início até o fim. Né? Então, ou seja, ele serve, digamos assim, como um complemento, se você quiser avançar um pouco mais, principalmente na questão quantitativa, resolver uns exercícios um pouco mais sofisticados que envolvam mais técnica, mais conta. Tá? Então, ou seja, ele é bastante interessante, fundamentalmente para isso. E uma última bibliografia que eu também indico ali, tá? Ou seja, é o Microeconomia, uma abordagem completa, né? Ousado o título, né? Que é do Besanko, né? E do Brautigan, né? O autor mais conhecido ali, ou seja, o Besanko. É um livro também que eu diria, se parece muito com o livro do Pinsky. É um livro que é bastante intuitivo. O texto dele, na verdade, é bastante claro. Então, no final das contas, eu diria para vocês o seguinte, né? Pinsky ou Besanko, você vai estar muito bem servido, né? Ou seja, no seguinte sentido, né? Intuição da microeconomia, tá? O Varyn acaba sendo um pouquinho mais formal, entretanto, ele acaba não fazendo as contas. E se você tiver dúvida, por exemplo, em relação a como fazer os exercícios numéricos mais robustos, né? Aí você vai encontrar, por exemplo, esse tipo de coisa no livro do Nicholson, tá legal? Então, ou seja, bibliografia, na verdade, completa aí para todo gosto, dependendo do quanto vocês queiram estudar, ou seja, de microeconomia, tá? Tem um pedaço, tá, que vocês vão ver, tá? Ou seja, que eu chamo de preliminares, né? Ou seja, que eu sempre coloco, na verdade, e acabo não fazendo ele formalmente, que vocês vão ver que no final das contas tratam-se de algumas informações que certamente vão ser úteis para vocês, né? Ou seja, essa parte que eu chamo de preliminares, vocês vão ver o que tem ali no final das contas, né? Ou seja, o que é microeconomia, como ela se distingue da macroeconomia, o que a gente faz em microeconomia. Tem toda aquela ideia que é exposta, por exemplo, pelo Menkel, de maneira muito bem feita, né, por sinal, né? Quer dizer, que são 10 princípios em economia, tocando nos pontos centrais, por exemplo, né, ou seja, da teoria microeconômica e mesmo da teoria econômica como um todo, tá? O que é um modelo econômico, por que você precisa utilizar modelos econômicos, que é o que a gente vai fazer aqui o tempo inteiro, né? Então, assim, né, dar uma lida, né, ou seja, nesses poucos slides aqui, tá, que fazem algumas considerações iniciais sobre o que é economia de uma maneira mais geral, né, é sempre interessante antes de você partir para as coisas mais específicas, tá legal? Então, ou seja, é bom que na verdade vocês peguem essa parte, deem uma lida rápida, tentem entender, ou seja, toda essa história mais geral na prática, né? O que é economia, como a economia funciona, como a gente aborda os problemas em economia, tanto em macro quanto em micro, se bem que nesse curso especificamente, né, a abordagem, obviamente, é microeconômica, tá? Enfim, justamente para que depois a gente possa, na verdade, ingressar numa parte mais específica, tá legal? Que é por onde a gente vai começar. Ou seja, nosso modelinho de oferta e demanda e o que, na verdade, ele pode explicar para a gente em termos de comportamento dos consumidores e comportamento dos produtores, tá legal?